gente não toma amanhã, mas tomamos hoje. Porque esperar é atrasar os planos de Deus para a nossa vida. Mas hoje é um dia de se posicionar, de tomar decisões que vão mudar a nossa vida para sempre, mas já vão mudar a nossa vida agora. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos viver essa palavra juntos. Antes, eu só tenho um pedido para você muito importante e que eu sempre faço. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Se você ainda não fez isso, faz agora. Quando você faz isso, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e manda para mais pessoas. Curte, comenta, compartilha e ativa o sininho. Isso. Toda a segunda e toda a quinta tem uma palavra de Jesus para você. Segunda, as nossas séries de sempre. E quinta, uma mentoria de vida, que é o que nós vamos viver agora. E por falar em viver agora, vamos para a mensagem. Amém. Sua mensagem do Mentoria de Vida já vai começar. Mas por uma questão de honra, eu estou passando rapidamente por aqui para lembrar a você que nós temos um patrocínio do Mentoria de Vida que faz com que essa mensagem chegue para você todas as quintas-feiras. É a Facilite Benefícios, que já está na nossa vida há mais de 5 anos e agora no nosso canal do YouTube, nos ajudando a servir você. Então, da próxima vez que você precisar de proteção veicular, você pode contar com a Facilite há mais de 13 anos no mercado, líder número 1 no Reclame Aqui, e eu vou deixar ao final dessa mensagem um link na descrição do vídeo para que você possa chamá-los direto no WhatsApp e conseguir algo bem especial para você. Então, a próxima vez que você precisar de proteção veicular, lembre-se da Facilite Benefícios. Olha, vou confessar para você que alguns tipos de títulos são filtros naturais de intenções. Vou explicar isso um pouco melhor. Quando eu coloco, por exemplo, como um título de mensagem, o que eu acabei de falar e ler aqui, pare de adiar decisões que podem mudar sua vida, você pega numa dor. E essa dor é uma dor difícil de reconhecer. A pior coisa, e que isso é do ser humano, que a gente enfrenta é reconhecer os nossos problemas. Aqui em Joinville não tem. Mas fora e no Brasil, tem gente que não sabe dar nome para a dor. Sabe que tem algo, mas não admite ser aquela dor. E eu não sei se você percebe, mas no texto, ou no título, melhor dizendo, revela o problema sem dar nome para ele. Isso é uma das coisas mais inteligentes do nosso tempo. Eu consigo falar o problema sem dar o nome para ele. Então talvez você entrou nesse vídeo enganado. Mas esse vídeo é o diagnóstico do que quase todos nós vivemos, que é o atraso para tomar decisões que mudam a nossa vida. É como se todos nós estivéssemos esperando o painel ficar todo de luz vermelha para então começar a tomar decisões que mudam a nossa vida. É como se a gente estivesse esperando dar tudo errado para então ter a opção do reset e então começar. É como quando a gente acorda de manhã, a gente espera se atrasar para sair de casa. Meu Deus, parece que Deus está falando com algumas pessoas aqui. Engraçado, não pensei que em Joinville teria alguém que quando toca o despertador, aperta do despertador para que o despertador toque depois de 10 minutos de novo. Irmão, só você e eu que vivemos isso? Ou será que tem alguém assistindo também? Porque a gente coloca para despertar 6 horas da manhã.
Amém? E aí toca 6 horas da manhã. E aí a gente diz lá dentro da nossa alma: que é mais 10 minutos? Aí a gente começa a fazer conta do que vai ter que sacrificar para poder ficar aqueles 10 minutos, que vai parecer uma e você vai ficar. Aí você aperta ali, soneca, 10 minutos. Aí você diz: então eu vou tomar café mais rápido. Aí eu não vou pegar. Aí você... Aí toca o despertador 10 minutos depois. Você pensa: olha, se eu não lavar o cabelo... Ô irmão, Deus está usando aqui, ó. Aí você... Aí chega o limite. Se eu não tomar banho, aí olha, aí é a hora de você parar e repensar a vida. Mas brincadeiras à parte, o ser humano sempre está deixando para depois o que deveria ser feito agora e que mudaria completamente a nossa vida. Escute bem, eu vou dizer para você aqui. Eu vou ler pelo texto. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, verso 25, diz o seguinte. A verdade, eu vou começar o verso 24. Diz o seguinte: e após alguns dias, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e o ouviu acerca da fé em Cristo. Amém? Além disso, e discursando sobre a justiça, a temperança e o juízo vindouro, Félix, tendo medo, respondeu: por agora, vai em teu caminho, e quando eu achar o tempo conveniente, eu te chamo novamente. Vou te explicar o que está acontecendo aqui. Paulo está preso. Paulo, discípulo, apóstolo de Cristo, está preso por pregar o Evangelho. Só que um homem vai ter a bênção da sua vida maior, talvez, do que esse homem chamado Félix havia vivido em toda a sua história. Ele foi apresentado ao Evangelho pelo Paulo. Não foi um pregador comum, foi simplesmente o apóstolo Paulo. É como se você tivesse a oportunidade de conhecer Jesus através do maior apóstolo da história. Foi Paulo que pregou para Félix. Paulo está falando sobre temperança, está falando sobre justiça vindoura, está falando sobre Jesus, sobre que Jesus um dia voltaria para buscar a sua igreja. E aí a palavra de Deus vai dizer que então Félix, ao ouvir essa realidade, essa palavra, ficou com medo. Só que mesmo sabendo que aquela palavra era para ele, e que ele precisaria tomar uma decisão, ele diz para Félix, Félix diz a Paulo, melhor dizendo: olha, você vai embora, e em um tempo oportuno, eu te chamo, e aí você volta. O que ele estava dizendo basicamente é: hoje eu não estou pronto para tomar essa decisão. Eu vou te chamar num tempo oportuno, e aí você volta, e talvez eu decida. A nossa vida é exatamente igual. Uma das coisas mais poderosas para mudar a vida de um homem se chama diagnóstico médico. Nada muda mais comportamento do que um diagnóstico médico. Quando você está tudo bem, mesmo sabendo que está tudo mal, sem um diagnóstico médico, você continua. Você continua vivendo como se nada tivesse acontecendo. Só que aí um médico aparece na sua frente com um exame e diz: olha, você vai morrer. Aí essa pessoa que estava vivendo de qualquer maneira, sabendo que estava tudo ruim, mas sem um diagnóstico médico, de repente muda os hábitos completamente. Não havia força para mudar, não havia coragem para mudar. Mas quando a mudança ela é obrigatória e não mais uma opção para quem quer continuar vivo, então muda. Então a pessoa comeu errado a vida toda. Depois do diagnóstico ele começa a comer certo. Mas ele sabia comer certo há 20 anos atrás, mas nunca comeu certo. Ele sabia o que era para fazer há 10 anos atrás, mas nunca fez o que era para ser feito. Portanto, isso é o retrato de quem somos. Só que nós não somos assim só na vida física.
Nós somos na nossa alma e nós somos no nosso espírito. Nós demoramos para tomar decisões. Nós estamos adiando sempre para o próximo dia, em todas as áreas. Se nos promove desconforto, deixamos para amanhã. Se nos promove renúncia, deixamos para amanhã. E é sempre assim que nós estamos vivendo. Nós deveríamos ter entregue a nossa vida para Jesus de maneira completa há muitos anos atrás, mas ainda a gente não teve coragem. Nós já deveríamos ter se posicionado dentro do nosso casamento há muito tempo atrás, mas ainda a gente não conseguiu fazer. A gente está com tanta coisa que ainda não conseguiu fazer na nossa lista de atividades, que se a nossa vida fosse uma lista de tarefas, de atrasos e futuro, talvez para alguns tem mais coisas atrasadas do que coisa para viver no futuro. Porque a gente aprendeu a deixar para depois. O mundo moderno chama isso de procrastinar. Só que procrastinar ofende. Por isso que a gente não coloca no título. E eu vou falar uma coisa muito engraçada. Mas se eu colocar no título, pare de procrastinar, talvez você não teria entrado. Mas como eu coloquei uma palavra no final, mudar de vida, você entrou. Só que você só não muda de vida porque não para de procrastinar. E eu não estou pregando só para você, eu estou falando para mim. Eu tenho uma coisa comigo: se eu preciso de verdade, para que eu não me sabote, eu coloco Deus no negócio. Eu vou explicar. E eu já chamei de jejum muitas vezes para dieta. Eu precisava fazer dieta, mas não tenho vontade de fazer dieta. Então eu chamei de jejum. Coloquei Deus no negócio e falei: Deus, se não for com o Senhor eu não vou aguentar. Eu vou olhar para a coxinha, a coxinha vai olhar para mim. E eu estou vendo ela aqui agora, ó. Uau! Era transcendental essa coxinha. Mas daí, se eu fiz um propósito com Deus, digo: está repreendido o inimigo, sai. E essa é uma parada. A gente só precisa encontrar os caminhos para parar de deixar para depois aquilo que precisamos fazer agora. Eu vou falar uma coisa que eu descobri. Descobri depois de muito tempo que eu tenho refluxo. Minha voz ficava com muito pigarro. Fui um monte de otorrino e via, estava tudo certo. Até que um abençoado falou assim: você já fez uma endoscopia? Eu falei: endoscopia? O que seria isso? Nunca tinha feito. 30 e poucos anos de vida e nunca tinha feito uma endoscopia. Aí fui lá, tomei a anestesia, que é maravilhoso. Oh, sono bom, né? Oh, Jesus, agora a endoscopia, se desse, semana em semana estava lá, para dar uma olhadinha. Médico, só para dar uma olhadinha. As brincadeiras à parte, tem que cuidar, porque isso é um tópico perigoso. Mas eu me lembro que acordei da anestesia, minha esposa estava lá, e chamaram ela porque eu tirei a camiseta e fiquei sem camiseta lá dentro. Porque eu fiz isso, só a eternidade vai revelar. Só sei que quando eu saí com o diagnóstico de lesão no esôfago, eu comecei a mudar alguns hábitos. E aqui é uma coisa interessante. Tem coisas que a gente nem sabe que precisa até alguém dizer. Só que tem coisas que a gente já sabe que deveria ter mudado há muito tempo e não tem convicção o suficiente para dominar sobre a nossa mente e tomar decisões para mudar. Todo mundo aqui sabe que a gente deveria orar todos os dias. Pergunta é: quem ora todos os dias? Todo mundo sabe que a gente deveria ler a Bíblia todos os dias. É alimento, é lâmpada para os nossos pés. Mas a gente não lê todos os dias. A não ser que a gente crie disciplina. A não ser que a gente governe de fato sobre a nossa rotina. A não ser que a gente se posicione. Veja, em todas as áreas, a gente parece que sempre está esperando a luz vermelha. A gente só vai buscar Jesus quando alguma coisa está nos sufocando, quando a angústia nos domina. A gente só vai buscar um médico quando a gente está passando mal. A gente só vai buscar um psicólogo quando a nossa alma não descansa. Só que tudo poderia ser resolvido com decisões pontuais que preveem o nosso futuro.
Eu fiz uma coisa agora, eu comecei um propósito. Quando esse vídeo for ao ar, essa mensagem for ao ar, a mensagem, o propósito do mês sem errar já vai ter passado. Mas eu me lembro que quando Deus me chamou a atenção a primeira vez, por causa de algumas coisas que eu estava fazendo errado, eu senti no meu coração, eu vou fazer um propósito de um mês de coisas que são necessárias e que eu não posso negociar comigo mesmo. E eu fiz esse primeiro propósito. Só que sabe por que eu fiz o propósito primeiro? Porque Deus me, como eu posso dizer de uma maneira que não seja estranho? Eu vou falar da maneira estranha mesmo. Deus me arrebentou. Deus me fez sentir vergonha de mim mesmo. Deus me mostrou para mim. E eu olhei e disse, isso é isso que eu me tornei? Vivendo o chamado, amando a Jesus, mas sem hábitos de relacionamento, sem vida devocional, sem vida na presença, falando para todos, mas sem se alimentar de maneira correta na presença do Senhor. Aquilo me arrebentou. Falei, eu vou mudar. Só que toda mudança precede decisão, e toda decisão precede caráter, porque a decisão sem caráter é uma decisão que você toma hoje e anula amanhã, invalida amanhã. Mas aí que está. O caráter vai fazer você voltar na decisão e não deixar de cumprir. Aí eu fiz os primeiros 30 dias. Eu me lembro que eu fiz algumas coisas. Vou falar, e aí não estou tentando convencer ninguém aqui não. Eu fiz de refrigerante. Eu fiz de açúcar. Ô irmão, o açúcar é uma coisa que, puxa vida, não pode, que Deus deixou fazer uma coisa tão boa para a nossa vida e faz tão mal. Poxa, da abelhinha, se fosse só o mel da abelhinha, mas o problema é o que a gente... Bom, tá bom, eu fiz isso aí, irmão, aí tudo parece que dá vontade de comer. Irmão, eu nunca tive vontade de comer, meu Deus, o nome é muito feio, não dá para falar, porque até hoje acho que é até racismo falar. Tem uns 3 catarinenses que sabem do que eu estou falando. Ah, irmão, meu Deus do céu, que coisa! Só joinvilense sabe do que eu estou falando. Não dá para falar, mas é racismo hoje, mas eu não é racismo, mas é racismo. Então eu não posso falar. Eu fiquei com vontade de comer aquilo. E eu nem gosto daquilo, mas a vontade de comer uma açuquinha para quebrar o propósito era tão grande que eu olhei. Falei, gente, isso deve ser bom no mundo. E eu nunca gostei. Irmão, sabe o que é engraçado? Eu fiz isso por 30 dias. E quando eu vi, eu estava quase 8 meses vivendo aquela realidade do propósito. Alimentação, oração, jejum a cada 7 dias, de 24 horas. Só que daí eu comecei a ver os frutos daquilo. E quando você começa a ver os frutos, você começa a entender que toda decisão sábia, que sacrifica a sua carne, mas coloca Deus como prioridade, toda decisão sábia, que sacrifica a sua carne, mas muda o teu exame no médico, toda decisão sábia, que sacrifica a tua carne, mas faz você perdoar, faz você viver mais leve, vale a pena. E aí, passou 6 meses, e a gente venceu. E eu e minha esposa fizemos juntos. Aí eu falei, agora entendi que eu vou fazer de maneira intencional. Aí fiz para escrever o livro. E estou fazendo agora. Só que agora eu comprei um negócio, comprei esse relógio aqui. E eu descobri que por causa do meu propósito, o meu sono mudou. Eu tinha esse negócio aqui e o meu sono ficava 50% de eficiência. Eu cortei um tipo de alimentação à noite e o meu sono mudou. Parece tosco o que eu estou falando para você, mas eu demorei para entender que essas decisões que a gente vai adiando são aquelas que dão longevidade, que mudam o nosso casamento, que mudam a nossa família, que mudam a nossa vida com Deus, que alteram a nossa história. E hoje eu queria aqui dizer para você, não deixe nunca mais para amanhã decisões que você precisa tomar hoje e que te farão livres no seu espírito, que te farão, leves na sua alma e que mudarão a sua saúde. Não deixe para amanhã. Não, amanhã eu começo a dieta. Não, começa hoje.
Não, amanhã eu vou no médico. Não, vai hoje. Não, amanhã eu vou aceitar Jesus. Não, vai hoje. Chega no Félix da sua vida, como aquele que ouviu o apóstolo Paulo e diz: ei, lindão, você está na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas, e a palavra te alcançou. Não deixe nada para amanhã, faça agora, comece agora, mesmo que não seja completo, mesmo que seja um meio turno, mas faz agora, que amanhã você já vai ter o primeiro resultado para te continuar a fazer continuar. Parece que a nossa vida está ficando mais madura em alguns aspectos. Entenda o que eu vou dizer. Eu vi a vida toda, não vou falar porque vai ficar chato, deixa. Vocês têm que se parar de ser fofoqueiro. Mas eu também estou. Eu vi a vida toda que todo mundo que pregava era barrigudo. Tô leve. O irmão, tava entrando na estatística. Eu vi tanta coisa que eu não quero reproduzir, e que a estética é a menor delas. Mas tudo começa com decisões. Tudo começa com essa parada de procrastinar que a gente aprendeu desde sempre. Sempre deixando para o outro dia, sempre deixando para amanhã. E Deus sempre está se manifestando no hoje. Então a gente sempre está deixando para amanhã. Eu, por natureza vocacional, sou um evangelista. E todo evento que a gente faz, eu faço o apelo para aceitar a Jesus. Todo evento. Porque é parte do que eu sou. É parte do que eu carrego. E toda vez que eu faço o apelo, tem alguém que sai do lugar sabendo que poderia ter tomado a melhor decisão da vida, e não tomou porque teve medo da mudança que aquilo vai trazer. Não tomou porque está com medo do que vai vir amanhã. Toda vez que alguém vai ao médico, sempre tem alguém que sai com medo, mas que não toma a decisão necessária para mudar a sua vida de verdade. Nós temos a nossa equipe, e uma das coisas que eu mais valorizo é que quando a gente toma uma decisão junto, todo mundo entra de cabeça junto. Vamos jejuar, todo mundo jejua junto. Vamos orar, todo mundo ora junto. Na minha casa a mesma coisa. Eu falo para a Paulinha fala comigo, alguma coisa a gente vai fazer, fazemos junto. Vamos jejuar junto. Vamos buscar o Senhor, vamos fazer junto. Vamos, porque essa unidade é o que fortalece ainda mais o nosso propósito. Meu conselho para você é: comece hoje, mas se puder começar com alguém, faz a diferença. Sabe, se você puder colocar alguém junto com você no mesmo barco, te ajuda a chegar mais longe. Você não está dividindo apenas o jugo, você está compartilhando do futuro. Isso é maravilhoso. Mas entenda que nós somos o maior culpado da estagnação da nossa própria história. Se eu pudesse fazer uma pergunta para você hoje, ou se o Espírito Santo de Deus, através de mim, te perguntasse hoje, a pergunta seria: o que você está deixando para a próxima estação que poderia resolver agora? Parou para pensar, se o próprio Cristo chegasse para você e dissesse: o que você programou para os próximos meses, que daria para começar hoje? Tem muita gente aqui que agora está vendo que está programando perdoar alguém no próximo Natal. Tem bastante pessoas aqui que estão deixando para mudar os hábitos alimentares depois do próximo exame. Tem gente deixando para amar os filhos quando eles pararem de dar problema.
demonstrar amor no próximo encontro. E essa é a coisa mais dolorida da nossa vida, quando a gente programa algo que poderia fazer hoje para amanhã, mas quando o amanhã chega não dá mais tempo. Tem coisas que só funcionam na hora certa. Acho que um dos exemplos mais poderosos disso é a palavra eu te amo. Só vale quando está vivo. Depois não vale mais. Nem funciona mais. Perdoar é só quando está vivo. Depois não dá mais certo. Quando você vai num velório de alguém que tem remorso, é a coisa mais triste da vida. Porque você não ouve palavras como vou sentir saudade, mas são palavras que deveriam ter sido ditas em vida e agora não mudam mais nada. E essa é a dor de quem decide tarde demais, de quem permite que o Senhor o mude em tempo. Sabe, eu só queria que você aproveitasse o tempo de hoje para colocar em dia a nossa vida. Eu acho que é isso que Deus quer. O que Deus mais quer é que você coloque em dia a sua vida emocional, a sua vida espiritual e a sua vida física. Para você colocar em dia a sua vida espiritual, você precisa voltar a orar como orava antes. Você precisa voltar a ler a Bíblia como lia antes. Para você colocar em dia a sua vida física, você precisa voltar a se alimentar bem. Você precisa fazer exercícios, tomar água. Tudo é básico. Só que é justamente o básico que vamos atrasando que prejudica o nosso futuro amanhã. Para você cuidar da sua alma, das suas emoções, é simples. É só tirar o lixo que você está deixando para a próxima vez de dentro de você. A mágoa, o rancor, é só tirar. Tira, coloca no cesto de lixo e vai embora. Então, sempre é o que nós estamos deixando para amanhã. E o que Deus quer para que você coloque a sua vida em dia é: nunca mais deixe para amanhã aquilo que você tem tempo para fazer agora. E isso altera o nosso futuro de uma maneira sobrenatural. Coisas que estavam paralisadas serão colocadas em dia. A sua vida muda, seu casamento muda, seus filhos mudam, sua vida com Deus fica vibrante, simplesmente porque você não deixou mais para amanhã. Quando eu vi o relógio, que eu achei interessante, isso aconteceu ontem, por isso que eu estou falando agora. Olhei no relógio, olhei eficiência do sono, 98%. Olhei em todo o meu histórico, nunca deu 98%. Sabe, a única coisa que eu fiz um propósito de algo que me custava, de algo que eu gosto muito, e eu tirei. E só do fato de eu tirar isso, meu sono mudou. Só que aí eu olho para um médico e pergunto: se o meu sono muda, o que muda mais? Aí o médico vai dizer: tua imunidade aumenta, tua recuperação muscular aumenta, tua libido melhora. Só melhora. Eu tirei só uma coisa e todo o resto melhora. Com Deus é a mesma coisa. Você só coloca uma coisa nova na rotina. Antes você não fazia devocional, não lia a Bíblia, não orava. Agora você acorda mais cedo, você dobra os seus joelhos e diz: Jesus, obrigado pela minha vida, obrigado por tudo. Senhor, ilumina minha vida, abre os caminhos, abre meu coração. Senhor, cuida do meu dia, abençoa meus filhos, guarda minha casa, guarda minha família. Aí você acorda. Quando você chega no trabalho, o seu semblante está diferente, sua jornada muda, seu coração resplandece da glória de Deus que você carrega. Você antes não tinha palavra de conselho, agora você leu a Bíblia de manhã cedo. E aí você leu a Bíblia, e quando você sai da sua casa, agora você já tem uma verdade dentro de você. Quando você perdoa, seu coração antes estava aprisionado, agora você está livre. Antes você filtrava todo o relacionamento pelo ódio que não se curava, agora você se curou, seu coração está livre, seu casamento melhora, seus filhos agradecem, os teus amigos de trabalho vão agradecer sem saber o que aconteceu, mas é porque você tomou uma decisão que deixou para ontem, mas agora não deixou mais, nunca mais. Você tomou a decisão. É simples. Eu costumo dizer que pregar o óbvio é a melhor decisão.
Essa é a minha vida. A maioria das coisas que eu prego é óbvia, mas está tudo na Bíblia. É tudo óbvio. É muito doido, porque é óbvio. E todo mundo aqui já sabe do que eu disse. Essa é a parada. Você já sabe, sim ou não? Uai, quem é que não sabe? Só que a gente precisa de alguém de fora que olhe para nós e diga: acorda, bebê. Não deixa mais para amanhã. Só que aí tem gente que vai precisar de mais uma mensagem dessa, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8. Mas eu quero declarar que você não precisa de mais nenhuma mensagem assim a partir de hoje. Você está olhando, está dizendo: é verdade, eu vacilei, errei, fui moleque, errei. Mas agora não vou errar mais nessa área não. Eu vou me levantar, eu vou sacudir a poeira, eu vou me posicionar, eu vou mudar a minha vida. E aí Jesus olha para você e diz: então conta comigo, porque eu tenho tudo que você precisa para a mudança que você quer. Amém? Ó, mas é B.O. Só vou avisar antes, porque tudo aquilo que você declarar se tornará uma responsabilidade para você carregar. Não é fácil, parece simples, mas não é simples, porque exige de nós renúncia, exige de nós disciplina, exige de nós, dedicação. Só que o pior desses 3 se chama renúncia. E é por isso que quando o Evangelho se torna uma oportunidade para nós, a proposta de Cristo é: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e então siga-me. Tudo que muda a nossa vida cobra de nós uma renúncia. Mas se você conseguir renunciar, a colheita é tão extraordinária que todos dizem no final a mesma coisa: vale a pena. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Eu quero te fazer 2 perguntas aqui essa noite. Porque como eu não sou médico, não me cabe dizer para você sobre um protocolo alimentar. Não me cabe dizer para você sobre qual é o tipo de comida. Não, eu sei para mim, mas para os outros eu precisava ter um CRM. Também não sou psicólogo. Também não posso dizer para você o tipo de tratamento ou fazer com você uma terapia. Não me cabe. Mas eu sou um evangelista e eu tenho o direito de fazer para você 2 perguntas. E são essas perguntas que mudam toda a nossa vida e para sempre. E se você permitir com que o Evangelho entre em todas as áreas da sua vida, todas elas serão sustentáveis e trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus. Mas a minha função é só uma. São 2. Primeira, para você que nunca entregou a sua vida para Jesus de verdade. Essa decisão você não vai deixar mais para amanhã. Você vai tomar essa decisão hoje. Dave, mas quanto custa tomar essa decisão? Nada, o preço já foi pago na cruz do Calvário. E você só precisa reconhecer, arrepender e deixar Ele limpar as coisas dentro de você e te fazer uma nova criatura. O Evangelho é: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Dave, tem que mudar muito para tomar essa decisão. Fica tranquilo, porque para tomar essa decisão não tem que mudar nada. Mas depois que você tomar essa decisão, vai ser impossível não mudar tudo. Segunda pergunta é para você que já viveu, sabe de tudo que eu disse, mas esqueceu e virou as costas. Está na hora de você voltar para Jesus hoje. Foi uma luta para você conseguir se inscrever. Foi uma luta para você estar entrando nesse vídeo e assistir essa mensagem até aqui. Mas você venceu a desatenção e você venceu os outros 5.000 que estavam no grupo de WhatsApp esperando para entrar. Então você não vai deixar para amanhã.
Pelo amor de Deus, eu sei que eu estou longe, milhares de quilômetros do apóstolo Paulo, mas ele não vai conseguir mais pregar para você porque já foi embora. Então se contenta com o que tem, toma a decisão que é necessária e segue a vida. Em nome de Jesus, amém. Duas perguntas, uma resposta. Se você quer tomar essa decisão hoje, eu vou contar até 3, você levanta a mão, a gente vai orar, vai fazer a maior festa que esse lugar já viu. E para você que está na sua casa, seja lá onde for assistindo essa mensagem, você também vai fazer essa oração comigo. E ao final eu quero que você deixe aqui nos comentários que você tomou essa decisão para a gente te conhecer. Mas aqui agora, ao vivo e a cores, você não vai deixar para ver o vídeo depois de tomar essa decisão só no vídeo, né? Se você quer tomar essa decisão, levante a mão no 3. 1, 2, 3. Ó, eu acho que muita gente levantou a mão. E isso me preocupa. Talvez alguém pode ter entendido errado. Alguém entendeu Black Friday. Alguma coisa. Mas eu não estou te convidando para uma vida perfeita. Eu estou convidando você para a morte. Para a morte. O evangelho é: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu prefiro que você se desemocione, mas tome uma decisão convicta. Convicto, porque a emoção da gravação acaba, mas é o seu caráter que vai com você para casa. E a decisão que você toma não pode ser esquecida amanhã. Me desculpe exagerar na dose do evangelista, mas é isso que o Senhor me chamou para ser e fazer. Se a sua decisão permanece a mesma, você não vai levantar a mão, você vai ficar de pé. Levanta todo mundo de uma vez, levanta. Se tiver alguém que você ama perto de você tomando essa decisão, dê um beijo nessa pessoa, dê um abraço nela, diga para ela: essa é a melhor decisão da sua vida. Aleluia, aleluia. Com os seus olhos fechados, só você que tomou essa decisão, repita comigo essa oração, palavra após palavra. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Me arrependo dos meus pecados. Me perdoa, Jesus. Hoje eu te reconheço como meu único, legítimo e suficiente Salvador. Reconheço que sou propriedade única e exclusiva sua, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar 2 links para você. O primeiro é para você saber se vamos passar na sua cidade com a nossa Tour O Despertar. Lembrando que eu tenho esse presente aqui para entregar para você no dia, algo que vai marcar a sua história. E o segundo link é sobre os nossos 2 livros que nós acabamos de lançar. Primeiro, o nosso devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo, e também o nosso novo devocional de 31 dias chamado Um Mês Sem Errar. Eu estou deixando na descrição do vídeo, e se você ainda não tem um desses exemplares, eu quero enviar para sua casa. Deus te abençoe, um beijo no seu